Olá, meus queridos ouvintes, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Boas Novas. Programa esse que está ocorrendo hoje de forma ao vivo aqui na 95 FM, diretamente para o seu lar, onde nós queremos hoje, uma vez mais, compartilhar a palavra de Deus, falar do Evangelho de Cristo Jesus. A gente não está aqui a compartilhar uma religião, não estamos aqui a compartilhar algum tipo de ideia nossa, da nossa mente, mas estamos aqui tão somente para partilhar um pouco do que Deus tem nos falado através da sua palavra, das suas escrituras. Eu queria, de antemão, já falar que nosso tema será sobre a adoção. E nós queremos responder uma pergunta à luz da palavra de Deus. Será todos filhos de Deus? Será que todos os homens, segundo a Bíblia, são chamados filhos de Deus? Será que você é um filho de Deus? Bom, fique conosco. Nós tentaremos resolver essa questão segundo as escrituras. Já queria aqui saudar um bom dia para o nosso irmão Rafael, que está conosco. Bom dia, Samuel e todos os ouvintes, a você que sempre acompanha os Boas Novas aqui na Rádio Cidade, desde os primórdios da Rádio de 91. Agradecer a sua audiência, a você que nos acompanha desde agora, o que por acaso ligou seu rádio nesse instante. Sintam-se acolhidos e nos acompanhe aqui nesses breves 30 minutos, mas que serão muito valiosos para você. Pode ter certeza que vamos abordar um tema importante aqui à luz da palavra de Deus. Amém. Ana Lívia também está conosco aqui. E aí, Ana Lívia? Bom dia, pessoal que nos ouve da 95 FM. Também gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dar bom dia a todos os que nos ouvem ou que nos veem através do Facebook nessa manhã. E dizer como reiterar o que Rafael falou, será um momento, apesar de reduzido, mas muito produtivo. Amém, meus queridos. Sem mais demoras, eu queria ler o texto básico que a gente vai utilizar nessa manhã para você. Se você tiver Bíblia em casa, se você tiver essas escrituras, tome posse dela, por favor, porque nós queremos falar aqui somente a palavra de Deus e de fato você precisa acompanhar conosco. Não é o que a gente está falando, é o que a Bíblia fala. Eu queria ler com você um texto rapidamente do Evangelho de Jesus conforme o relato de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nesse versículo aqui fica muito claro a proposta da adoção. É o fato de Deus tornar pessoas, como eu e você, que também somos chamados na Bíblia de pecadores e desobedientes a Ele, como filhos dele. A adoção segundo a Bíblia é uma coisa muito mais importante, é um tema muito mais importante do que no meio comum, Rafael. Por exemplo, a gente vê que no meio jurídico comum, adotar alguém seria você não ter aquela pessoa, não gerar aquela pessoa, aquele indivíduo, e você tomar para si o cuidado dele. Mas na Bíblia a gente vê que é um processo muito mais intenso, porque ela chama Deus de Pai e chama pessoas, um povo, que não merece ser chamado de filho, mas Deus ainda assim chama esse povo de filho. Nós não quer encontrar uma resposta para isso. Como é que Deus, sendo um Deus tão bom, pode chamar pessoas tão ruins de filhos e filhas? E eu queria que você pudesse começar introduzindo para o ouvinte o que a Bíblia fala sobre a adoção. Bem, Samuel, como você me perguntou, o que a Bíblia fala sobre a adoção, tanto na questão que a gente vê na estrutura bíblica, quanto na palavra propriamente dita. Como diz o outro, vamos começar do começo, né? As primeiras pessoas criadas, que a gente vê no relato bíblico, isso lá em Gênesis 2, Gênesis 1, aliás, já fala da criação do homem e especifica mais no capítulo 2, a gente vê que Deus criou ali Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Isso não se diz respeito à aparência, mas uma questão de caráter, né? De status de caráter e sem mácula nenhuma. Então, a princípio, no sentido de, como é que podemos dizer, Deus criou dois seres que são criaturas, a sua imagem e semelhança, com capacidade de discernimento, de inteligência e acima de tudo de caráter, que ele estabeleceu um pacto de convivência, de filiação com essas duas pessoas, que era Adão e Eva, e ele estabeleceu mandamentos desde então. Não mandamentos clássicos como nós conhecemos, mas ele deu regras,
usufruam de tudo. Só tinha apenas um pedaço de terra enorme em que se chamava Jardim no Éden, na verdade, a colocar assim, né? A gente fala muito de Jardim do Éden, mas é Jardim no Éden. O Éden era a porção de terra que muitos chamam hoje dos primórdios de Pangeia, que era todo aquele continente unificado. Então, Deus simplesmente falou, parafraseando aqui a Bíblia, usufruam de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles fazem isso e acaba que esse pacto é quebrado e essa aliança que existe entre essa criatura especial que é o homem, quando digo homem refiro ao ser humano como um todo, tanto o Adão como a Eva, ele é desfeito de uma forma que não há como remendar, vamos dizer isso daí. E como era a criatura homem que Deus fez, a sua imagem e semelhança, pelo que eles fizeram, que foi no intuito, quem lê melhor o relato de Gênesis, eles comeram essa fruta para ter o conhecimento que Deus tinha, que assim os atentou a serpente. Então, foi o primeiro ato de idolatria e onde simplesmente o homem queria ser Deus. Então, era uma coisa totalmente terrível e eles por si mesmos não poderiam dar conserto a isso. Então, a gente vê que o ser de Deus se constitui em três pessoas distintas, mas não diferentes entre si, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Aí, Deus, no seu plano eterno, fez o Filho desse Deus trino tornar-se homem para que homens fossem adotados. A palavra adoção a gente só vai encontrar no Novo Testamento. Mas a designação povo de Deus a gente vai ver muito no Antigo Testamento ainda. Porque há a promessa de que surgirá a semente da mulher que será posta por Deus em Gênesis 3:15. Que quando Deus viu o desmantelo que Adão e Eva tinham feito, o pecado, a ruptura dessa relação especial, quando eles estavam perdidos em sua própria obra, mal feita, mal realizada, eles só existia uma maneira da raça humana ser salva de tal forma que chegasse até o Novo Testamento de ser adotada, de fato, em termos até jurídicos, mas só que vai muito além. Não é tomar para si, não é filiar, colocar dentro de uma árvore genealógica pessoas que não geraram, mas pessoas que Deus sim gerou, fazendo novas criaturas a partir do Espírito Santo, não dando um coração melhor, mas os dando um novo coração. E a partir daí há o que a gente chama de conversão, que é Deus tomando para si pessoas para serem chamadas de filhos, para tornarem ao estágio inicial como era Adão e Eva criados no começo, mas não agora dependendo de sua obediência, mas simplesmente os unindo à natureza de Cristo, que é Deus homem e que no qual não foi encontrado dolo algum, e que garantirá junto ao Espírito Santo que criou essa nova natureza, que chegaremos até o fim com o status de filhos adotivos, que foram colocados, não possuem direito, mas aquele que é pai, né, por questão amorosa, fez questão de acolhê-los como filhos, e isso só foi possível porque ele fez o seu filho tomar a forma de homem. Foi uma humilhação. Deus se humilhou como ninguém se humilhou na história. A partir do momento que surgiu aquele feto no ventre de Maria pelo Espírito Santo, já começou o processo de humilhação de Cristo. Ele se fez homem. Deus, de alguma forma, encarnou como sua criatura, como sua criação especial. Amém. Então você entenda o que Rafael falou aqui. Ele mostrou que Deus criou o homem como filho, mas o homem desobedeceu a Deus. E essa desobediência, Ana Lívia, e eu queria que tu falasse sobre isso, como é que ela ocorre. Ela separa o homem de Deus de modo que o homem não pode ter relações de filiação com Deus. Na verdade, Isaías vai dizer pra gente que nossos pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus. Eu queria que você comentasse em poucas palavras por que um ser humano, quando nasce, ou quando ele
cresce, enfim, quando ele não tem contato com Deus, com a palavra, com Jesus, por que nós precisamos ser adotados por Deus? Essa é a pergunta. Se nem todos são filhos de Deus, por que nós precisamos? O que aconteceu conosco? O que é que nos causou? Qual o mal da humanidade para nos tornar não filhos de Deus, por exemplo? Bom, para responder essa pergunta de Samuel, nós então responderemos à luz da Bíblia, porque tudo tem que ser baseado na Bíblia, afinal a Bíblia é a palavra de Deus. Então, primeiramente, a gente precisa entender como Samuel falou, e reiterando o que Samuel falou. Muitos pensam que todos são filhos de Deus. Indistintamente, né? Isso. Mas a verdade é que nem todos são realmente filhos de Deus. Porque muito se fala a respeito disso. Ah, eu sou filha de Deus. Ah, fulano é filho de Deus. Ah, todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia fala que nem todos são filhos de Deus. E você sabe por que nem todos são filhos de Deus? Porque, como diz lá no livro de Romanos, capítulo 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, meus amados, por natureza, como o Rafael falou, nós não somos filhos de Deus. Nós somos pecadores. Nós pecamos contra Deus, lá, como ele disse, no Jardim do Éden. Deus disse, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Muitos pensam que é a maçã, não é? Não coma da maçã, Éden. Mas a gente não sabe, a Bíblia não relata que fruta seria essa. Mas, afinal de contas, a realidade é que Adão pecou e, consequentemente, todos os humanos pecaram. Até porque Adão, a palavra Adão significa humanidade. Então, a Bíblia nos fala que todos pecaram, sem distinção, seja rico, seja pobre, seja brasileiro, seja americano, seja de todas as nações, todos, sem distinção, pecaram contra Deus. Aí você se pergunta, mas eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Mas, meus queridos, pecar não só é fazer isso. Pecar é você, até por pensamento, pensar o que não devia. Pecar é você se irar com o irmão, é você mentir, é você desobedecer pai e mãe. Todos nós pecamos contra Deus. Mas a Bíblia nos fala que há uma solução para tudo isso. Exatamente isso, Ana Lívia. E ainda bem que é uma solução para tudo isso. Como você falou muito bem, o pecado ele é maligníssimo. E ele é muito ruim, ele é terrível. Ele é a causa de você ver seus parentes morrendo. Ele é a causa de você ver a pandemia, ela passa por isso. É através desse erro que passa por nós e que nós somos autores dele, que nos causa tanto mal, tanta tristeza. Mas há uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus nos adota como filhos. Como é que Deus faz isso? Agora me permita explicar para você em poucas palavras esse processo. Porque se você não entender, você não entendeu o projeto de Deus para a sua vida. A grande questão é que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Como o Rafael muito bem disse, o texto de João eu não li para vocês, queridos ouvintes, mas ele fala o seguinte, que ele veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí Rafael falou muito bem, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da carne, nem do homem, mas de Deus. Mostrando que é Deus que vem resgatar o homem, é Deus que vem recriar, regenerar, segundo a Bíblia, uma nova criatura, um novo ser. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ou seja, Deus se faz homem, o Deus que estava tão longe se faz perto, Deus que estava tão distante que a gente não pode ver porque é Espírito se faz homem, agora habita entre nós. E mais do que isso, ele enfrenta a dor que era minha e que era sua, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, pois bem, Jesus Cristo enfrentou a morte de Deus no meu e no seu lugar. Ele fala, aquele que crê em mim e ouve as coisas daquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. É assim que Deus nos adota. Quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós depositamos nossa confiança unicamente na pessoa de Cristo, Deus, ele nos filia, nos enxerta na sua família. Como Paulo vai dizer, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos as bênçãos que Jesus deveria receber, nós recebemos junto. Assim como Adão foi nosso representante, como Rafael muito bem falou, no jardim, no Éden, Cristo Jesus é nosso representante diante do Pai no jardim do céu. Ele
Ele toma nossas dores e nos imputa, nos coloca o direito de sermos filhos de Deus. Desse modo, ele foi separado de Deus. Ele foi separado de Deus na cruz do Calvário, foi morto para que nós pudéssemos ter uma eterna fonte de vida e de redenção. Há uma troca aqui. Jesus toma os pecados que é tão maligno, a fim de que nós recebamos dele nossa copiosa fonte de redenção. E você pode se perguntar, mas está certo, Samuel, como é que eu alcanço isso? Primeiro, você não pode alcançar isso por você mesmo, isso é um fato. Salvação, adoção, ser filho de Deus é um presente de Deus. Você pode receber esse presente. E esse presente é recebido através da fé. A fé é o meio pelo qual você recebe esse presente, e o arrependimento é o reconhecimento de que você não pode por si só, da sua tristeza quanto aos seus erros e da mudança de vida. Isso são marcas de que você de fato é um filho de Deus. Eu queria perguntar ao nosso irmão Rafael agora, nesse momento, uma vez que isso acontece, quais são os benefícios, Rafael, de ser um filho de Deus? Quais são as bênçãos de ser um filho de Deus? Se há que há bênçãos de ser filho de Deus. Pronto, existe a primeira grande bênção, que é ser livre imediatamente da condenação do pecado e consequentemente da morte eterna, né, do sofrimento eterno do inferno. Isso aí já é um benefício muito grande e já deveria ser satisfatório. Mas, como você bem falou, há muito mais. Se somos co-herdeiros com Cristo, posteriormente, a morte do nosso corpo, que foi gerado em pecado, como disse Davi no Salmo 51, em pecado me gerou minha mãe, que não quer dizer que foi a partir de uma relação promíscua, coisa do tipo, mas em pecado me gerou minha mãe, porque todos fomos contaminados pela transgressão, pela desobediência dos nossos pais primeiros, no caso, a saber, Adão e Eva. Então, Samuel, então, como é que a gente pode dizer Os benefícios de ser os benefícios além desse daí? Certo. A gente pode ver que a gente tem livre acesso a Deus novamente. Então, essa ruptura que havia sido feita, né? O próprio Deus, como você falou, encarnou. Isso. E deu um jeito de que essa relação fosse refeita, assim como era nos primórdios do Éden, ou até mesmo aprimorada, através de nossa oração. A partir do momento que nos ajoelhamos, ou que estamos sentados, ou que quem mora na cidade grande está dentro do ônibus, indo para o trabalho, quem está fazendo alguma coisa, a partir do momento que ele se concentra em falar com Deus, ele é ouvido por intermédio de Jesus Cristo. Agora, como você falou, a adoção não parte de nós, porque eu nunca vi um filho, uma criança adotar um pai, porque não tem capacidade para isso. Exato. Você nunca vai ver no tribunal dizer, esse menino aqui de 5 meses que está chorando, está querendo adotar um pai ou uma mãe. Né? Vamos trazer para nossos termos mais próximos. É o pai que vai em busca, eu digo pai, que é na figura de Deus, mas antes que eu seja entendido como eu estou fazendo esse comparativo, fazendo alguma discriminação à figura da mulher, mas como estamos falando de Deus, é o pai que vai em busca do filho. Uhum. Aí, por que Deus faz isso? A gente pode chegar a pensar, por que Deus faz isso? Sim. Simplesmente a gente não sabe, porque ele tem a mínima obrigação. Ele não tem a mínima obrigação. Aí, quando alguém faz algo para você, ou quando você, vamos dizer um exemplo, gosta de alguém que nunca fez nada de benefício para você, eu gosto de fulano de graça. E essa palavra é muito bem colocada. Eu coloquei ela de uma forma muito reduzida aqui, porque a graça de Deus é algo muito mais abrangente. Ele vai atrás de inimigos, porque ora sendo amigos e tendo transgredido essa amizade, como foi feito no início, quem não é amigo é inimigo. Não existe uma indiferença de Deus para com homem qualquer, né? Ou existe amizade ou inimizade. E essa amizade, que pode ser sinônimo também de filiação, de se colocar de Deus colocar através de Cristo o homem pecador, confesso, dos seus pecados na sua família, a gente pode entender aí que é uma graça extraordinária e de que só nos resta, já que pela obediência aos mandamentos, seja por pensamento, como a Ana Lívia falou,
seja por palavras. É impossível que nós cumpramos qualquer tipo de pacto com mandamento, com lei. Então, Deus é tão gracioso que, através de seu Filho, adotou pessoas que, ora, eram suas inimigas e até a hora de sua morte nessa terra, mesmo tendo a tendência e só a satisfação e a felicidade de o obedecer, ainda vão tomar atitudes de como fossem seus inimigos. Essas atitudes a gente chama de pecado, que é o que distancia o homem de Deus. Então, nós somos adotados e os benefícios nós já temos sim e ainda não. Nós já temos a salvação em Cristo, mas nós não estamos livres dos efeitos do pecado, né? Como você bem falou, tá aí a pandemia provando isso. Por que Deus? Por que Deus? Eu não mereço isso. A gente tem um professor, só comentando rapidamente, uma ilustração do seminário, que ele dá uma resposta muito interessante e simples para mim. Sempre que eu pergunto como ele está, eu cheguei a contrair o coronavírus, como é que tu tá? Hoje eu tô ruim demais. Eu dizia. Ele contraiu o vírus, ele dizia, professor, como é que você tá hoje? Ele disse, melhor do que eu mereço. Porque o que a gente merece é a morte. Exatamente. Então, tudo que vier aí a gente escapar, como diz na nossa linguagem regional, é lucro, né? E tudo nosso não está aqui. Tudo vai ser consumado, serão feitos novos céus, nova terra, e nosso corpo será incorruptível como nosso Redentor é. Amém. Que mensagem linda. Eu espero que você tenha entendido um vislumbre desse tema da adoção, porque é um tema que resta da palavra de Deus. Se nós fôssemos falar aqui, ia ficarmos muito tempo e não conseguir exaurir esse tema tão rico. Mas eu espero que você busque sobre isso. Via de regra, o que você precisa saber, meu querido, é que a adoção é um ato livre de Deus, um presente de Deus para pessoas como eu e você, que somos falhos, que somos pecadores, mas Ele nos faz isso através da obra de Jesus Cristo. Nós estamos encerrando o programa agora. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu tempo de estar aqui conosco, tanto na rádio, no seu rádio, como também na live do Facebook. Quero agradecer a cada ouvinte que está aqui nos ouvindo. Quero agradecer a Rafael que veio aqui também, Ana Lívia, Jaqueline está na sonoplastia. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus. E não esqueça, a adoção, sim. Há como ser filho de Deus. O trono da graça está aberto, Ana Lívia. Esse trono é através de Jesus Cristo. Você pode se achegar a Ele. Você pode, de fato, ter cuidados paternais. Não de um pai corruptível como o nosso, humano, como nós somos, mas um cuidado eterno. Ter a certeza que se você morreu, você estará no céu com Ele. Você pode ter isso, sim, através unicamente da pessoa bendita de Jesus Cristo. Tenha todos um bom dia. A gente se vê no nosso próximo programa. Deus abençoe.